no período da igreja pentecostal. Por que a igreja pentecostal? Porque recebeu no dia de Pentecoste o poder do céu, o poder de Deus, o revestimento do Espírito Santo. Glória a Jesus. Você vai ver, amados irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 6, o apóstolo Pedro tomando iniciativa, tomando a frente da igreja. Não é porque ele é o papa daquela época, não. Não é porque ele é líder, porque Deus o colocou lá, não. É porque Pedro estava sempre pronto para fazer a demanda que Deus lhe propôs, ou que Deus colocava em sua direção. Pedro estava sempre um passo à disposição da vontade de Deus. É por isso que do capítulo 1 ao capítulo 6, Pedro é relatado nas Escrituras, no Atos dos Apóstolos, como uma pessoa que está sempre na direção da igreja, está fazendo milagre, está curando, está pregando. Glória a Jesus. Mas isso não é porque Deus escolheu para ser pastor. Não, Deus viu a prontidão de Pedro. Pedro era excelente em fazer aquilo que Deus colocou em sua mão. É por isso que Pedro, nos primeiros capítulos de Atos, vai se destacar o seu nome, juntamente com o nome de João. Glória a Jesus. Esta época da igreja primitiva era uma época onde os judeus viviam de acordo com a lei mosaica, a lei de Deus. Existiam três tipos de judeus, três grupos. Eram os judeus que habitavam na Palestina. Esse judeu, ele falava hebraico, era um judeu original, era um judeu raiz, aquele povo que nasceu, se criou e estava ali na sua velhice, habitando na Palestina. Existia outro grupo de judeus daquela época do Pentecoste, na época, aleluia, do discurso da pregação de Pedro. Eram os judeus helenistas. O judeu helenista era um judeu que era judeu, mas saiu da Palestina e teve a sua família fora de lá, vivendo em outras terras. E lá, o povo helenista cresceu, era um povo maior entre os judeus, mas mais rico que os judeus originais da Palestina que habitavam lá. Esses eram judeus que saíram e foram para outras terras, mas eles são chamados de helenistas porque eles não habitavam na Palestina. E outro grupo de judeus é os judeus prosélitos. Esses judeus prosélitos eram judeus que viviam no paganismo. E aí se arrependeram da sua vida pagã e foram viver na lei. Mas eles não participavam da cerimônia do prepúcio, não era circuncidado, não vivia a vista a lei e os mandamentos do judeu. Era conhecido como judeus prosélitos, mas eles eram amigos dos judeus da Palestina. E três grupos que estavam lá naquele dia, como Pedro pregou. Eu quero enfatizar nesta noite que Deus falou comigo, irmãos. É a doutrina da igreja, a igreja do período pentecostal. Existiam vários tipos de pessoas em línguas e raças. Se você for olhar, você vai ver no versículo 5 de Atos capítulo 2, ora estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando pois que Deus ouvia aquela voz, aí ele vai dizer, mas no versículo 9 ele começa sobre os partos, negros, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da região da Líbia, das
mediação desse reino de Romanos que aqui reside. Eram pessoas de diferentes nacionalidades. Glória a Jesus. Existia ainda 3 tipos de judeu dentro daquele povo. E naquele dia estavam reunidos no cenário 120 pessoas. E um deles era Pedro. Glória a Jesus. E como pregar para esse povo? Como pregar? Como reunir uma igreja? Como organizar uma igreja? Como trazer uma doutrina para a igreja onde havia várias línguas, várias pessoas de várias religiões, que muitos até achavam que todos estavam bêbados por não presenciar algo tão sobrenatural como aquele dia.